Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sempre fico tentando fazer essa saudação e esqueço que as pessoas podem estar ouvindo a qualquer momento. Fernando Mendes aqui, começando mais um episódio de podcast Meu Exótico. E aí, André, tudo bem, tranquilo? Tudo bem, meu caro. Inclusive, eu estava preparado para entrar no episódio de hoje falando de como Curitiba está frio. E aí me surge Fernando Mendes de toquinha em São Paulo, cara. Perdi todo o meu argumento, perdi todo o meu contexto, porque o cara já veio no layout inverno mesmo, né? Que é o tema do nosso episódio de hoje, né? Inverno chegando no Brasil, temperaturas já caindo. Winter is coming. Em inglês. Saudades Game of Thrones. Mas é isso, galera. Tá chegando o inverno, é uma época que as temperaturas caem em grande parte do país, né? Tirando, acho que Nordeste e Norte ali não muda tanto, talvez. Será? Cara, acho que não. Eu vejo muito pelo Espírito Santo, que é Sudeste ainda ali, né? Cantinho do Nordeste. E basicamente é verão o ano inteiro, assim, dificilmente, obviamente estou falando da parte litorânea, né? Não é a parte, se pegar a parte de montanha, Sim. a temperatura cai muito, mas basicamente lá é verão o ano inteiro, cara. Você não tem variação, assim, de temperatura e Cara, tudo eu mais. tô olhando Então, aqui, realmente, cara. Eu peguei aqui temperaturas médias em Belém ao longo dos meses. 30, 32, não varia quase nada. Não, desculpa. Mínima 20, assim, a máxima fica entre 30 e 32 e a mínima na faixa de 24. que já não afeta tanto os Não nossos tem bichinhos variação que quase vamos nenhuma, falar cara. hoje. Exato. Sorte é deles? Sorte é deles, talvez? Não Pros sei. bichos eu acho que sim, né? Os bichos, porque pra gente viver nesse calor, você falou de Belém aí, eu estive lá recentemente, olha, pra comer é bom, mas um calor. Mas eu acho que Manaus ainda é pior, ainda pensando no norte, do que Belém. Eu acho que sim. E aí, lembrando que nossos bichinhos são os bichos, né? A gente vai falar basicamente aí que hoje de serpentes, lagartos, quelônios, anfíbios, né? Esse mundo aí de répteis e anfíbios, que são animais ectotérmicos, né? E aí, nosso doutor ciência defina para nós, aplicação na frase, definição Na da palavra. verdade, assim, mais até do que a definição é o conceito prático, né? Que basicamente a gente tem a mania de falar que são animais de sangue frio. Esse termo é um termo incorreto, porque o sangue dele tem a temperatura ambiente, né? A temperatura fria, ela pode ser fria, pode ser quente, né? Não necessariamente vai ser frio, mas basicamente a gente pode definir... Frio parece que é gelado, né? Parece que é abaixo alguma parece que coisa gelada e não ambiente. E não necessariamente, né? Então, assim, na verdade, são animais que o metabolismo, ou seja, a atividade celular deles, é incapaz de gerar todo o calor que eles precisam para se manter aquecidos. Ou seja, eles são de uma fonte externa de calor. Digamos que o forno próprio deles é insuficiente para manter a temperatura adequada deles, então eles estão dessa fonte externa de calor para manter a sua temperatura dentro da zona ótima de aquecimento. Não quer dizer que ele vai ser igual a gente, tipo, um ser humano com 32 graus vai estar super mal e extremamente hipotérmico, beirando a morte. Agora, um réptil a 32 graus vai estar tranquilo, né? Então, bem tranquilo, inclusive. Então, é uma adaptação importante, não é melhor nem pior do que aves, mamíferos, mas é diferente. E ele sendo diferente, ele exige cuidados diferentes agora nesse inverno, né? Inclusive, nosso querido Fernando Mendes perguntou no início do episódio, falou, vamos falar só de répteis hoje, vamos falar de outras espécies também. E esse é um dos motivos que é difícil colocar todo mundo no mesmo balde. É exatamente por essa ectotermia, né, que a gente não consegue colocar todo mundo no mesmo balde, porque, de fato, a biologia, o manejo, a fisiologia, que é como o nosso corpo funciona dentro das condições de saúde normais, funciona. Então, acho que hoje a gente vai falar exatamente de répteis e anfíbios, né, de herpetofauna, como você preferir. Muito bom, muito bom. E aí, quando a gente fala já entrando nos riscos, né? Vamos colocar assim, antes da gente falar de solução. Se a gente não dá o necessário, como você falou, né, para o
o bem-estar dele, para a sobrevivência dele, para o metabolismo, para a biologia do bicho funcionar como ela deve funcionar, quais são os principais riscos que a gente tem hoje para a saúde desses bichos, né? Então, Fernando, eu acho que talvez antes da gente falar desses riscos, eu acho que é importante voltar no que a gente começou a falar, mas a gente reforçar um pouco, com relação a essas variações de temperatura, né? Porque não é só o inverno. Então, por exemplo, a gente não está no inverno, mas aqui em Curitiba, cara, teve final de semana aqui que fez, sei lá, 14, Sim. 15 graus. Então, assim. Aqui também desceu 16. Então, assim, essas variações que estão vindo e voltando, assim, que não, final de semana é de uma frente fria, depois esquenta e por aí vai. Então, assim, não só o inverno, mas essas variações de temperatura que são naturais, né, nessas fases de transição, que é mais importante do que em si só a temperatura. E aí, quando a gente não está preparado para essas mudanças, adequadamente preparados, que essas consequências vêm, os riscos podem vir, que é o que você está trazendo agora, né? E são vários riscos, né? Então, será que a gente começa dos mais imediatos para os mais... Vou voltar, já que você deu um passo atrás, vou dar um também meio atrás. Quando a gente fala de inverno, a gente espera aí, sei lá, acho que não vou dizer os 3 meses gelados, né? Mas tem um período constante, vamos dizer assim, de temperaturas mais baixas, né? Você falou aqui desses picos. Aí eu queria só que você pontuasse, antes de a gente falar dos riscos e tudo mais ainda, se esses picos também, às vezes, de 2 dias no final de semana, por exemplo, e tudo mais, já são suficientes para trazer risco também, assim como a temperatura baixa no inverno? Como Depende tudo, de espécie. né? Como tudo que eu faço e falo, tem que relativizar, né? Então, assim, é óbvio que 1, 2 dias de frio não vão ser essenciais para a saúde, sei lá, de uma jiboia que está no intervalo de alimentação. Mas, pô, se você acabou de alimentar a sua caninana, um animal bem tropical, até que a caninana aguenta um pouco mais de frio, assim, não que seja bom, mas aguenta, mas que esteja, você pegou uma bowl, que está no meio da digestão, 2 dias que se alimentou, essa temperatura cai feio por 2 dias, se você não está preparado para aquecer esse bicho, você pode ter um problema sério. Você pode ter um vômito, você pode ter ali uma retenção de alimento, você pode ter uma consequência um pouco mais grave do que essa jiboia adulta que está no seu 15º dia pós-alimentação, que já digeriu tudo que ela tinha que digerir. Ou até ir além, né? Vamos pegar a nossa situação aqui, até te perguntar, seu milk frog está crescendo rápido? Já, normal. Normal. Você já teve quantos milk frog para falar que é normal, cara? Cara, ele está crescendo. Mas é devagar, né? Que ele parou. Não, o meu também tá, mas assim, pô, já tem uns meses que eu tô com o meu assim, ele foi, sei lá, de 3 para 7 gramas. Eu preciso pesar, tem um tempinho que eu não peso o meu, pra te falar. Então assim, mas até visualmente, visualmente bem o meu né? é bem devagar. Cara, então aqui que eu tô O falando meu isso. pipa cresceu rápido. Então assim, é um bicho que, por exemplo, eu me preocuparia, se eu não tô preparado. É que o milk frog, ele também resiste a temperaturas um pouco mais baixas, é um animal tanto de calor, mas assim, tô dizendo o tracajá, eu fiquei sabendo isso, conversando mais, estudando um pouco mais dos novos bichos que chegaram aqui, e eu tava conversando com um amigo esses dias que ele falou que, cara, temperatura baixa, 2 dias são suficientes para o tracajá morrer. Exatamente. E assim, se for um tracajá filhote, pior ainda. O que eu tô dizendo é assim, o tamanho do bicho pode ser um fator extremamente importante também. Então, o que vai determinar se o frio ele é importante ou não são muitas variáveis. É a idade do bicho, é a fase da vida que ele está, a fase da vida que ele está estável, né? Se está estável, se está saudável, se não está saudável. E até o tipo de manejo, cara. Então, por exemplo, se for do tracajá, temperatura baixa do tracajá pode ser importante. Mas a água, se tiver um terrário, um aquaterrário, um lago que for grande, a tendência é que ele retenha melhor temperatura. Então, um dia muito frio, para um bicho que está dentro da água, talvez não vai sentir esse frio da mesma forma. E muitas coisas que às vezes o pessoal não se toca, por exemplo, eu estou aqui com o termômetro agora, não vai dar para ver, mas está em cima do terrário, dificilmente a temperatura da previsão do tempo bate com a temperatura de dentro do quarto. Porque dentro do quarto, tipo, vai estar bem mais quentinho do que a temperatura lá na estação meteorológica, que passa para a gente, que está 10, 11, 12 graus, que seja. Então, assim, são muitas variáveis, mas em alguns casos, sim, 2, 3 dias de frio, e eu falo frio intenso, tipo, interior de São Paulo, tipo aqui em Curitiba mesmo, para alguns bichos pode trazer uma surpresinha desagradável, meu cara. Perfeito, é o que você falou, né? Então, levar em consideração também essa questão, né? Que você falou que é bem importante. Se você cria que tipo de bicho, se é no ambiente interno ou externo, porque interno a gente consegue controlar um pouco mais, né? O ambiente externo já é um
consegue controlar tanto. Esses dias foi muito engraçado. Eu tava em casa de boa, eu falei, vou descer para comer alguma coisa e tal. Em casa tava na temperatura X. Tava meio frio em São Paulo, a casa toda fechada. Meti uma bermuda havaiana pra variar e desci. Mas quando eu abri a porta do prédio, tava na Sibéria. Assim, muito gelado. Falei, vou voltar é nada. Vou passar um friozinho pra curtir o friozinho. E sair mesmo assim. Mas eu acho que tem isso quando a gente fala de jabuti, né? Dos próprios Exato. Mas de bichos que ficam nesses ambientes externos, tem que prestar atenção, principalmente num horário que a gente não está prestando atenção. Exato. Madrugada. Exatamente. A gente está dormindo, a temperatura vai lá embaixo. E depois você nem fica sabendo, cara. Você nem fica sabendo. E aí é legal também ter aqueles controles que a gente fala, né? De temperatura que marca ali de hora em hora. Talvez você tenha essa noção do tipo, beleza, nossa, temperatura de dia, igual você está checando, está na temperatura X. Mas da noite, talvez, seu bicho está sendo torturado lá. E, inclusive, no momento que esse episódio estiver ao ar, se Deus quiser, eu vou ter finalizado a toca do meu jabuti. Porque eu estou me preparando exatamente isso, porque meu jabuti agora está ficando externo, e eu vou ter que fazer uma toca aquecida no exterior, né, no quintal para ele, porque ele já está grande para ficar dentro de casa, e eu vou ter que me preparar para o inverno, literalmente, para dar condição para ele ali se manter aquecido. Então, assim, isso é muito importante para a gente falar sobre os riscos. Então, já que a gente começou a falar, vamos falar um pouquinho desses riscos de imediato, desses picos de temperatura, né? Então, a gente pode ter, primeiro de tudo, né? Eu acabei de falar, um animal que se alimentou e o que for, essa temperatura caindo, joga o metabolismo do animal lá embaixo. Então, se tem um animal que precisa de um metabolismo um pouco mais alto e ele sofre essa queda, ele pode ter consequências disso. Então, uma serpente que acabou de se alimentar, está no pico da digestão dela, que ela precisa desse calor metabólico para digerir, ela pode ter um problema digestivo, pode vomitar, pode se reter. O próprio jabuti, dependendo de quantos dias de frio, se esse alimento começa a acumular ali, fica muito tempo parado, isso pode levar a uma gastroenterite, por exemplo. Um lagarto, então, pode acontecer. Estou dizendo que é comum que isso vá, não, mas pode acontecer, a gente tem que trabalhar com prevenção, né, nesse caso. Alguns dias já pode dar gatilho para alguns animais brumarem, que entrar naquele... ainda, André, sobre digestão. Um possível sinal, uma coisa que a gente deveria ficar mais atento, então, no caso do período de inverno, é com as fezes, né? Frequência de fezes desses bichos, então. Até não só as fezes, cara, porque se virou fezes, ótimo, mas vômito, por exemplo. Não, eu falo justamente isso, tipo assim, meu jabuti, sei lá, caga todo dia. Aí baixou muito a temperatura e tô vendo que o bicho não tá cagando todo dia mais. É normal, vai acontecer. O ponto é, como é que tá? Tá muito fétido, tá muito fedido, tá mais fedido que o normal, o aspecto tá mais preto, ou então tá defecando até mais. Porque se esse animal começa a reter esse alimento, ele começa a evoluir ali de uma maneira inadequada, vira uma gastroenterite, isso vira diarreia. Então pode virar uma diarreia. E aí uma diarreia por outros motivos, né? Por uma gastroenterite mesmo, né? Um processo inflamatório, ele pode ser infeccioso ou não. Mas é importante acompanhar tanto o apetite quanto as fezes e ter noção que diminui mesmo, que é natural nos répteis isso acontecer. Então, assim, de imediato isso pode acontecer. A imunidade desse animal pode diminuir. Então, esses picos, né, esses quentes, frios, pode levar para ele um desvio energético para manter a temperatura, para sobreviver e tirar uma energia que seria utilizada para a imunidade. Então, se o animal está doente, ele pode piorar. Se o animal está saudável, ele pode desenvolver uma doença. E nessa época é muito comum a doença aí da pneumonia, né, doenças respiratórias. Não tem necessariamente a ver com frio, mas tem a ver com o ar seco que está relacionado com o frio. Então, são duas coisas que andam juntas, mas não são necessariamente iguais. Então, isso pode acontecer. E a longo prazo, né, a gente pode ter animais entrando... Presença de fungo, por exemplo, quando a gente fala de baixa temperatura, aumento de umidade, funga também, às vezes, determinados... Isso pode trazer problema respiratório também? Com certeza, e vou te falar, as doenças respiratórias fúngicas são as piores, as mais difíceis de tratar, de todas elas. Assim, é que o fungo não tem a ver com frio, né? O fungo tem a ver com baixa ventilação e alta umidade. Mas até um calor excessivo não é bom para eles, mas... É porque, tipo, eu penso numa lógica, se tá aumentando o frio, o que você faz quando tá ventando? Quando tá frio, você fecha a janela, você reduz a ventilação. Então, se você tem a redução de ventilação, mais uma umidade maior por conta de baixa temperatura, ocasionalmente pode proliferar mais fungos do que o comum.
Exatamente, com certeza. Então, assim, tudo isso é um problema, né? Mas isso aí eu acho que entra numa coisa mais crônica, no sentido de que mais tempo para as coisas ficarem fechadas, a temperatura mais baixa, mais tempo, ventilação baixa. Aqui em Curitiba chove bastante, BH também chove bastante, depende da época, né? Que chove no inverno, assim, aumenta muito a umidade, então são riscos associados. E eu estava falando, nessa temperatura baixa por mais tempo, isso pode levar o animal a ficar mais tempo sem se alimentar, isso pode levar a cronificar, né, a ficar mais longo todas as consequências associadas. E alguns animais, né, é um mito que todo réptil hiberna, isso não é verdade. Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum dos nossos bichos da nossa, como pet, réptil, que hiberna de fato. Nem sei se tem algum réptil que de fato Faz um hiberna. parênteses antes. Qual a diferença de hibernar para brumação? Se eu te falar que vai sair essa semana no post da Meu Exótico, isso aí, você acredita? Então vamos deixar aí. Acesse o blog Inclusive, lá. um texto feito aí pelo nosso estagiário, Samuel Kluck, biólogo, médico veterinário. Essa semana está lá no blog exatamente trazendo a diferença de hibernação para abrumação. Mas aqui o que a gente precisa saber é que na abrumação, os animais não são igual o urso. Ele não vai entrar dentro da toca, ficar 3 meses depois voltar. Ele tem picos, né, de atividade e inatividade. Então, quando o frio vem, ele pode ficar ali 2, 3 dias quieto. O meu Pogona direto bruma aqui em Curitiba, tá? Não vamos hoje. Pode até fazer um episódio do podcast sobre isso. Se é saudável ou não, é uma discussão bem legal, cara. Porque tem gente que... Eu, particularmente, gosto do ciclo natural. Se o bicho precisa brumar, ele bruma. Tem gente que taca a temperatura para o bicho não brumar, né? Anota aí o próximo episódio. Brumação em répteis. Anotado. Duvido. Tava achando post-it aqui. Achei que ele ia botar no Trello lá, nada. Mas eu enfim, ia, mas então... tem muita coisa na frente do meu teclado para me digitar nesse momento. Então, assim, alguns problemas que podem ser graves ou não. Então, igual a gente falou, né? Anorexia, o animal parar de comer, isso é normal. Eu atendo com frequência alguns animais que param de comer nessa época aqui em Curitiba, principalmente tigre d'água, que o pessoal às vezes não é tão informado e fica preocupado, mas pode acontecer, isso é natural. Mas eu acho que o maior de todos nesse frio é exatamente a taxa metabólica baixa, juntando uma anorexia excessiva, pouco nutriente disponível, imunidade cai, e aí vem as doenças secundárias que a gente fala, né? As doenças oportunistas. Então, seja respiratória, seja as doenças virais, seja o que for ir aparecendo como infecção secundária de todo manejo inadequado. E eu gosto de falar assim, Fernando, eu entendo a vida como médico veterinário como uma guerra eterna. O que é essa guerra eterna? É o animal lutando para estar vivo o tempo todo. Então, ele tem que manter todas as funções biológicas dele funcionando e ele tem que lutar contra todas as intempéries da vida, vírus, bactéria, fungo, tudo isso. Então, no inverno, o que é muito comum de acontecer? Você não dá condição para esse animal estar bem estabelecido, ou seja, ele está com as suas fontes de luta enfraquecidas e ele está com o aumento de desafios. Igual você falou, ventilação pequena, mais bactéria. Ventilação pequena é ótimo, né? Baixa ventilação, mais fungo proliferando, mais bactéria proliferando. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, só acaba desequilibrando a balança da vida e dando oportunidade para os animais ficarem doentes. E aí, esse animal doente, se você não melhora a condição dele para ele se curar, ou você não entra com um tratamento, que seria tipo um reforço, ele pode ficar doente e morrer. Então, isso que eu acho que é o resumo ali do que está acontecendo no inverno para os nossos pets répteis aí, né? Perfeito. E aí, você tocou num ponto que aí eu venho com uma pergunta. Ele vai gastar mais energia, ele vai pegar reserva de nutriente e tudo mais. Seria o caso da gente conseguir, ou seria o caso da gente adaptar a alimentação desses bichos do tipo... Antes, o que vem antes mesmo da coisa? Outono. No outono, É o que a gente está agora, Você acha que funcionaria? Faz sentido, por exemplo? Eu vou alimentar os animais com comidas que tenham um valor energético maior, ou que tenham algum Se tipo você de... pensa em manter o ciclo natural, sim. Se você pensa, por exemplo, vou deixar meu jabuti hibernar, ou brumar, melhor dizendo, né? Então, beleza, tudo bem. Você vem, prepara ele, deixa ele ganhar peso, lá, e deixa ele brumar. Beleza, faz sentido. Agora, se você não pretende manter o ciclo natural, o ideal é que você mantenha tudo normal.
que você mantenha, porque ele não vai passar pelo inverno. Perfeito, Você perfeito. vai, de maneira artificial, suprimir o inverno na vida dele. E aí que é a discussão do nosso próximo episódio. E falaremos lá. E falaremos lá, porque senão a gente fica aqui 200 horas. Eu acho que o mais importante hoje, Fernando, para a gente, que foi nossa proposta do episódio, é informar a galera como se preparar para esse inverno do ponto de vista do aquecimento. E dar um passo, vamos dizer assim, não um passo, mas dar 3, 4 passos com relação a essa informação, porque já começou, né? Rede social, tudo isso começa com um monte de postzinho. O inverno está chegando, aqueça o seu animal. E é muito, digamos assim, entre aspas, superficial. Estou dizendo que não é importante, é essencial, é muito importante. Mas talvez aqui no podcast, que a gente tenha um pouco mais de tempo, a gente ir um pouco além, que não é só aquecer, mas a forma que você vai aquecer esse bicho, a estratégia de aquecimento, ela tem que ser bem feita, e mais do que bem feita, você tem que pensar no ambiente inteiro, e não só no aquecimento, né? Perfeito. E aí eu te pergunto... Não, pera, precisa de um parênteses gigante aqui agora. Deixa eu ver o microfone, ó. Pera aí, deixa eu voltar, fiquei nervoso. Eu tava falando de alimentação, de fazer essa suplementação, que esquecemos de agradecer, pelo amor de Deus, nosso patrocinador Comodo do episódio. Lembrei agora aqui, Comodo Alimentos Especiais, lá, nosso patrocinador aqui do episódio. E aí, falando em alimentação e nutrição, 2 grandes novidades que já estão disponíveis no site da Comodo, que é o Comodo Anfíbios e os purês de frutas. Então, para os seus geckos arborícolas, crescent, gárgula. E no caso dos anfíbios, todos os anfíbios aí comem a misturinha, que é igual a farinha de inseto que a gente já tem o Comodo lá para dar para os bichinhos. A gente tem agora uma formulação específica para anfíbios na Comodo. Então, acesse aí www.comodoalimentos.com.br e veja as novidades que estavam com super descontos de lançamento. Então, não perde também depois que você terminar de ouvir esse episódio. Pô, André, eu crio inseto aqui em casa para os meus bichos. No inverno, a reprodução cai muito, os bichos não vão bem, minha colônia some inteira. Pô, você quer mais comodidade do que ter uma farinha para você revezar? Dá inseto sábado e domingo, usa Comodo outros dias da semana, sua colônia não vai morrer, não vai diminuir, tranquilo. É até uma forma de você não defasar tanto sua colônia, talvez, de inseto. Eu acabei de falar, durante o inverno, que não reproduz tanto. Você tá parecendo aqueles alunos, tá ligado? Quando acaba a aula. Professor, veja se eu entendi bem. Você disse isso, de repente você falou isso, fala isso. Aí todo mundo na sala faz aquela cara, tipo... Nossa, gente, isso me mata. Se fosse só no final da aula, tudo bem. Pior é aquele que você terminou de falar, ou ele fala com palavras diferentes, ele põe um exemplo que ele viveu daquilo, só para falar que ele viveu aquilo. Ah, o exemplo eu gosto, Ah, eu não gosto, não. Depende muito. Tudo Mas, então, bem. vamos falar das estratégias de aquecimento, então, né? Não é só... E aí eu te faço uma pergunta. Pergunte-me. Escolha um animal da sua casa. Um animal da minha casa? Vamos lá... Gárgula. Boa, gárgula. O que você pretende disponibilizar para ele nesse inverno? Nada. Ele que lute, mentira. Ele que vai fazer, ó, ficar assim com as mãozinhas. Ele tem mão, não é cobra. Vai ficar com a mãozinha assim, ó. Estregando. Vai ter fogueira. Nós vamos fazer a fogueirinha. Fogueirinha no recinto. Mentira. Porque o Fernando gosta do natural. Ele fala, eu gosto do natural. Gosto do natural. Mas eu uso já, desde quando eles chegaram, as placas de aquecimento, cara. Então eu coloco geralmente, né? Lembrando que ar quente sobe, ar frio desce. Então eu coloco geralmente as placas de aquecimento nas laterais, porque eu também. E aí vai muito de você entender o comportamento. Eu acho que com você é a mesma coisa, né? Você sabe onde seus bichos dormem. Então eu já sei mais ou menos onde eles dormem, onde eles passam ali determinado período do dia e tudo mais, então eu vou aquecer aquele local ali para ele ficar. Eu não gosto poderia usar por ser um bicho arborícola a lâmpada de cerâmica, só que eu evito muito usar a lâmpada de cerâmica por conta do ressecamento. Então, exatamente. Acho que as plaquinhas vão bem com eles. Aqui, por exemplo, eu já vou fazer outra estratégia. O meu terrário, né, tá aparecendo bem no cantinho aqui, ó. É difícil, né, mexer na câmera aqui espelhada. Aqui, ó. É horrível.
Mas é aquele terrário que o Zeba fez para mim, dividido, né? Meio a meio. Então, a gente tem o gárgula de um lado, o Crested do outro. Eu coloco uma lâmpada de cerâmica de 25 watts no meio. Boa. Então, ele esquenta um cantinho para lá, um cantinho para cá, vem de cima. E qual que é a diferença da gente aqui? Eu estou em Curitiba, é extremamente úmido. Então, mesmo que resseque, eu tenho a vantagem que, assim, cara, a umidade aqui agora deve estar 90%. Ainda mais que choveu ontem. Então, está muito alto. Então, mesmo ressecando, a gente ainda tem uma umidade legal. Mas tem um porém aqui. Eu tenho planta natural. Para eu queimar as plantas com a lâmpada de cerâmica é muito fácil também. E mais um problema. Eu tenho irrigação. Eu morro de medo da chuva pegar na lâmpada de cerâmica e estourar. Você acha que é fácil assim? Eu acho que ele tá mais naquele de chapa quente. Eu sei, mas eu tenho medo. Na minha cabeça, sabe aquela coisa, Entendi. tipo, eu acho que eu vou morrer num acidente de carro. Toda vez que eu passo no cruzamento, eu fico imaginando um carro bater no meu. André, tipo, jura? Você acha que você vai morrer no acidente de carro? Será por quê? Porque o trânsito é muito perigoso. Tá. Então, assim... O que rola? Eu também acho. Eu tenho esse medo, velho. Eu tenho esse medo, cara. Eu tenho esse medo. Aqui não é sobre mim, é sobre o gárgula, Fernando. Mas você me deu uma boa ideia. Eu acho que eu vou testar uma lâmpada de cerâmica pequenininha de 25 em cima deles ali. Por quê? O meu terrário do Crescent, por exemplo, ele é muito fechado. Então, e a lâmpada vai estar do lado de fora, acredito eu que ele vai esquentar um determinado coisa ali, mas ele não vai roubar tanta umidade. E o do gárgula é mais aberto. Mas você me deu uma boa ideia. Acho que eu vou testar nesse inverno uma lâmpadazinha de cerâmica para ver. Eu uso de 25 watts aqui, então. É uma lâmpada bem fraquinha, digamos assim, né? Então aqui para mim funciona legal e mantém bacana. Eu deixo configurado a 23 graus aqui no meu termostato, né? Então, eu tenho desse medo da água. Então, o que é a vantagem? No terrário do Zeba, eu tenho a tela, né? Então, sim, a lâmpada fica por cima da tela e o irrigador fica abaixo da tela. Eu coloco os bicos para baixo, então não tem chance dele, tipo, irrigar super a lâmpada ali, enfim, e tal. Então, é a estratégia que eu uso, e acaba sendo para o gárgula e para o Crested, né? Porque aí fica os dois ali. Eu acho que funciona bem para os dois. Que eu uso. E uma coisa muito importante, eu acabei de falar, mas não foi esse o foco, a minha lâmpada está protegida, ainda mais o gárgula e o Crested. O meu Crested, ele pendura para caramba na tela, fica penduradão, assim, andando pela tela, pendurado no teto. Então, sempre protegido, né, galerinha? Isso é extremamente importante. E para a gente fechar os lagartos arborícolas, eu acho que faltou a iguana. Iguana. Né? Que é um bicho gigantesco, eu acho que ocorre no Brasil inteiro, né? Eu acho que ocorre no Sul também, né? Iguana? Acho que não. Não? Quase certeza que não. É TU que ocorre no Brasil inteiro. Minto. E, cara, para iguana, sendo muito sincero, eu acho que durante o dia manter os spotzão que a gente já utiliza ultimamente para ela, né? Mas pergunta, a iguana tá no terrário ou tá lá fora? Tá. Vamos por partes. Eu manteria internamente, se for internamente, as duas lâmpadas. Mesmo assim, eu colocaria mais uma até para dar um basking bem legal ali pro bicho, né? Que é aquele comportamento dele ficar debaixo de um foco de luz ali quente, de aquecimento e tudo mais. Mas colocaria também à noite uma lâmpada pequena, pelo menos pequena, de cerâmica. Sim. Né? É um bicho que dorme nos galhos, né? Ele não vai descer para dormir ou coisa do tipo. Então, eu acho que ajudaria bem num ambiente externo, igual o André falou. Manteria a mesma questão de aquecimento com relação a isso, só que, sendo muito sincero, eu teria uma lona, alguma coisa disso para cobrir. Lá vai você adora uma bagunça, né? Uma lona. Mano, uma toca, velho. Uma toca que vai descer, talvez, para dormir. Não, mas será? Uma caixa de madeira. Em cima, suspenso, você fala. Um troncão grandão, alguma coisa, e eu colocaria aquecimento lá dentro. Principalmente se não for um animal muito grande. Um animal jovem, assim, e tal. Colocaria, assim, é o que eu faço com o meu jabuti. Inclusive, a gente já vai emendar o jabuti aqui, então. O que eu vou fazer... Quando esse episódio sair, eu não sei quando sai, não vai estar ainda, não. Dá um spoiler. Semana que vem. Já é domingo agora. Eu ainda não vou estar, mas sem ser nesse, no outro, talvez, eu já vou estar com a iguana filhote. Minha iguana filhote vai chegar. Então, eu vou preparar para o inverno e aviso vocês. Senão vai ser interno. Mas
Gente, eu preciso do contato do psicólogo do Fernando urgentemente, cara. Ele que me ameaçou da alta. Acho que ele desistiu de mim. Eu falei, Acho que ele desistiu. Acho que não foi alta, não. Acho não, que foi segura desistência. aí. Eu falei com ele, segura aí, só mais um pouquinho, pelo amor de Deus. Terceira Mas alta. é o que eu vou fazer pro jabuti, óbvio, jabuti terrestre, né? Mas eu fazer uma estrutura de ferro com cimento, fazer uma toca de cimento mesmo, para colocar a lâmpada de cerâmica ali dentro. Então, para iguana, eu farei uma caixa bem grande, né? Uma toca ninho, assim, alguma coisa bem grande, porque é um animal que não quer ficar dentro Na toca. de uma toquinha, né? Não é isso que ela vai buscar, pelo contrário, a natureza ela vai ficar no topo das árvores, enfim. Mas faria meio que uma toquinha, ou então até um anteparo. Não precisa nem ser uma toca. O que é um anteparo? Você tem o viveiro, você vai ter uma área do viveiro que ela é meio fechada. Uma prateleira. Não. A prateleira é embaixo. Mas um anteparo no sentido de tampar o vento. Então pega um canto do recinto. Ah, uma lona! Não, eu faria tipo de madeira, faria até de planta artificial. Artificial para iguana não, mas assim, faria um tabladinho assim que tampasse, fizesse um U, né? Sim. U assim, para tampar um pouco o vento ali e reter um pouco de calor. E deixaria o aquecimento ali dentro. Então daria uma. Cara, que eu tenho visto em alguns criadores, eu vi em 3 ou 2, se eu não me engano. São aqueles canos bem largos de PVC que eles colocam em cima, assim, como se fosse um túnel mesmo. Você falou do lembra disso? Eles botam ali, que a gente tá falando de toque, essa não sei o quê, e, cara, elas usam muito, dormem muito dentro desse cano ali. E é fácil de higienizar e tal, né? Muito. André, mas eu vou fazer uma área aquecida no recinto externo, vou colocar lâmpada de aquecimento, vai ficar muito caro. Vai gastar energia. Que coisa. O seu bicho precisa disso. Estude antes. Isso, precisa. Então, assim, acho que isso é importante estar ciente, né? Então, assim, você joga o bicho para dentro. Deixa o bicho lá fora durante o dia, joga para dentro na hora que tiver. Joga é foda, né? Coloca ele no recinto interno. Coloca no recinto interno, então você tem que ter alguma solução. Em Curitiba, eu não. Bota uma cobertinha. Não, sem cobertinha. Você fica falando isso aí, daqui a pouco tá lá. A humanização. Bora lá, então. Agora escolhe você um bicho aí da sua casa. Vamos continuar os jabutis, então, né? Então. Jabutis. Você que tá com jabutizinhos em casa. Coisa mais. Cara. Igual televisão pra mim, velho. Às vezes eu fico assim, ó. Só vendo os 4 filhotinhos, assim. O que cada um tá fazendo? O que estão fazendo diferente? Como é que cada um come? Como é que respira? É sensacional demais, cara. Então, cara, jabutis. Eu tenho um jovenzinho e tenho 4 babies, né? Então, já são 5 jabutizinhos. Uhul! Aqui, o que acontece? Eu tenho utilizado uma Sunglow durante o dia, então fica o aquecimento ali bem próximo deles, aquece bastante e tudo mais. E assim que desliga a Sunglow, liga um tapete aquecido, uma placa grande que pega ali uma boa parte ali, onde eu vi que eles estão dormindo. Então, já que eles têm... Isso é legal de jabuti, né? Ele escolhe o cantinho dele de dormir e todo dia ele vai naquele mesmo lugar. Cagar, pelo visto, também, né? O meu só caga na porta. O meu aqui é na sala, O meu só caga na porta da cozinha, mano. Eu falo, pô, não tem outro lugar melhor pra você cagar? Não. Mas, enfim, eu tenho usado uma lâmpada que é tanto VB, tanto aquecimento durante o dia e à noite placa aquecida. E tenho dado banho morno. Eu também dou um banho morno por dia, principalmente para os filhotes ali, para eles se hidratarem. Então, isso também, acredito eu, não sei, mas possa ajudar em alguma coisa aí nesse metabolismo, no aquecimento. Sim. Na digestão ali, na defecação. Exato, porque eles se hidratam também pela cloaca, então água mais morninha. Isso é mais agito, tá ligado, né? Deixa eu viver minha vida de pet, cara. Tá bom, enfim. Mas eu acho que é uma boa estratégia, talvez a melhor estratégia de todas. Eu só mudaria, por exemplo, aqui em Curitiba, talvez, dependendo do tamanho do jabuti, o tapete, a placa aquecida seja pouco. Talvez seja, tipo, nos dias muito frios, assim, talvez não seja mais bastante. Cerâmica, né? Aí talvez ir para a lâmpada de cerâmica, mas aí a gente tem que chamar uma atenção braba, porque o jabuti é um bicho que desidrata fácil, ainda mais pequenininho. Então, um bichinho que bem sensível à desidratação, a desidratação pode ter consequências graves,
E normalmente você põe um potinho de água raso, porque ele não precisa se afundar e tal. Então, para essa água secar durante o dia também é relativamente fácil. Então, assim, dá para usar cerâmica? Dá. O bom é que você não Com precisa nem muito proteger, cuidado. porque o jabuti não pula, não escala, não faz nada. Então, se tiver numa distância legal, não precisa nem pôr proteção de grade, nem nada disso. Mas cuidado dobrado com a umidade, né? Principalmente se a ventilação for muito alta. Se tiver muita ventilação, muita temperatura, é o segredo para a umidade lá embaixo. E aí esse animal pode ter consequências, principalmente na fase de desenvolvimento. A gente sabe, né, que a desidratação é um dos fatores para o desenvolvimento do piramidismo, né, que é a alteração do casco ali, que tem consequências mais profundas do que só o casco, mas que a cerâmica pode ser um perigo. Eu sofria aqui em Curitiba, cara, quando o meu jabuti era pequenininho, ficava no terrário, com a lâmpada de cerâmica eu sofria, porque direto desidratava o ambiente. Aí, às vezes, eu chegava no final do dia, ele tava branquinho, tá ligado? Tipo, todo branquelo já, de meio sequinho, assim. Aí eu dava um É isso que eu ia banho te e tal. perguntar. Quais são os sinais, no caso de um jabuti, de desidratação? Nesse caso, quando é imediato, assim, você vê ele meio cotovelo de rinoceronte, sabe? Bem branquinho. Sabe aquele povo que não passa hidratante no cotovelo, fica branco? Cotovelo de rinoceronte, meu Deus. Até gatilho, meu filho. Então assim, Já aí... fico com o meu na mão. você Aí vê dá ele toda assim... de ficar muito encostado. E aí se piora, né? Se isso evolui, o animal começa a ficar de olho fechado, letárgico, você começa a ver globo ocular retraído, mucosa sem brilho, então você começa a ver algumas consequências com relação a isso, da desidratação. Mas o jabuti começa a ficar apático pra caramba, não quer comer, não quer se movimentar, fica relutante a se mover. Ou E seja, por um aí bicho vai. de fáceis sinais, né? Porque é um bicho que está em atividade o dia inteiro e E se come você age tudo. rápido, rapidinho ele recupera também. Igual eu chegava assim, já vi ele meio branquelão, já hidratava ele, botava no banho, ele já começava a beber água, já começava a ficar mais ativo, já ficava com apetite, era só alegria, cara, só alegria. Fio não é frescura. Hidratar. Não, nunca. Dá o banhozinho. Igual você falou que era demais. Não, eu digo que é mais esse negócio que ele se hidrata pela cloaca, tipo assim. Enfim, pode ser um tema para outro podcast. Mas... Tá publicado? Não, isso é mais generalista, não é artigo, não. Bom, mas enfim. E aí, se o jabuti estiver em ambiente externo, eu acho que a única solução é uma toca aquecida mesmo. Pode ser de madeira, pode ser de cimento, pode ser de resina, pode ser do que for, mas uma toca que proteja do frio de modo geral. Dependendo do lugar, se você tiver uma temperatura média, ok, você não precisa nem pôr aquecimento ali dentro, mas eu vou botar aquecimento aqui no supro meu. Sim, vou colocar uma toca aquecida, então vou colocar a lâmpada de cerâmica dentro da toca lá fora e vou deixar lá. André, mas não vai ressecar muito, mas o animal vai estar lá fora. Ele vai ter oportunidade de se hidratar, o próprio vai estar em cima da terra, então um lugar um pouco mais úmido. Então, um cenário um pouco diferente. Você não vai conseguir desidratar o mundo com a lâmpada de cerâmica. Então, só a lâmpada de cerâmica ali, bem protegida, tudo certinho, termostato, porque também você vai virar um forno, você vai assar o jabuti ali dentro, então termostato para manter ali confortável, eu acho que é a melhor solução. E durante o dia, Fernando, tem uma estratégia muito legal, cara, eu estava querendo fazer aqui em casa, estava dando uma lida, outro dia uma estudada em livro e tal, de fazer de vidro. Você fazia um canteirinho de vidro, com vidro a 45 graus, onde o sol bate. Então, mesmo que esteja frio, mas tenha sol, o sol bate nesse vidro a 45 graus, ele converge o calor e aquece debaixo do vidro. E aí vira tipo uma estufa. Da hora, né? Imagina assim, ó, lá fora, você faz 4 pezinhos de madeira assim, pequenininho, só para o jabuti entrar embaixo. E aí você coloca o vidro como telhado dessa cabaninha a 45 graus de angulação, para onde o sol bate. Então, na hora que o sol bate no vidro, ele converge os raios solares para tipo, como se fosse uma lupa para baixo. E aí, quando o jabuti entra e fica ali embaixo, de dia, do que for, ele esquenta. E aí vira tipo uma mini estufa. Tá vendo um livro sobre isso, vou tentar fazer legal, aqui. Hein? Da hora, né? Legal, igual fazer com lupa. Igual fazer com lupa. E é uma estratégia para você aquecer ele durante o dia. Porque não é só à noite que faz frio, né? Em muitos lugares. Então, durante o dia. E aumentaria o calor, no caso ali, se ele tivesse exposto diretamente ao sol, se ele estivesse debaixo do vidro, teria um calor maior. Isso. Maneiro.
Ah, por essa não esperava nesse episódio, Não né? esperava. Por essa não Por essa esperava. não. Bora lá então, escolhe um bicho. A gente falou jabuti, lagarto. Ah, os lagartos terrestres, não Terrestres. falando. Bora falar. Não, Pogona, tem vários que a gente não teiu, falou, é. gecko. Não, de lagarto, pra gente matar lagarto aqui. Que horror. Mata os Eu queria bichinhos. comer teiu, mas não pode. Só queria, mas não pode. Cara, lagartos terrestres, né? De médio e grande. Teiu, sendo muito sincero, não muda em nada aqui, porque ele já tem pedra e aquecimento por foco dele, que é uma Sanglow também hoje, então tem o VB e o VA, que esquenta e tem uma pedra. Então, assim, se vire. Eu dou todas as opções necessárias para ele, nunca brumou, mantém o ano inteiro normal aqui. Então, eu prefiro, sendo muito sincero, dessa forma. Por mais que várias outras serpentes e tudo mais, eu deixo a temperatura cair, eu deixo elas fazerem um ciclo maior com relação a isso. No caso do Teiu, não sei porque os lagartos eu sou mais resistente a deixá-los nessa ciclo natural. Então eu sempre mantenho um aquecimento certinho no inverno para os lagartos. Então Teiu, então eu mantenho pedra e Sanglow, no caso ali VA-VB. No caso da Pogona, cara, mesma coisa também aqui. Eu não faço muita coisa diferente com ela, não. De dar um aquecimento maior ou pior. Se cai muito temperatura, eu climatizo o quarto dos lagartos. Perfeito. Separado, tem os lagartos num quarto, serpentes em outro quarto, aí eu prefiro climatizar o quarto. Do que É uma boa. especificamente no é um quarto pequeno, menor, tem piso frio, então lá eu fico um pouco mais preocupado. O restante da casa é todo chão de taco, então isso também, querendo ou não, ajuda até a reter calor. O ambiente, a reter calor e tudo mais, não passa frio nem nada. Então, eu gosto bastante da opção de uma pedra ou uma placa como um extra, porque são bichos que dormem no chão, né? A Pogona, por mais que ela suba, trepe, escale, ela desce para dormir. A minha dorme às vezes em cima, mas na maioria das vezes ela desce para dormir, então eu ofereço ali embaixo uma pedra e tudo mais. Bem controladinho. Aqui, o meu Pogona, por exemplo, ele tem uma lâmpada de cerâmica e uma lâmpada como se fosse uma Sanglow, né? Então, de dia, essa Sanglow liga, e aí, como está no termostato a cerâmica praticamente fica desligada sempre, porque durante o dia a Sanglow já segura ali a temperatura, e à noite eu mantenho a 20 graus com a lâmpada de cerâmica. E aí, 20 graus não é nada demais, mas como Curitiba baixa bem de 20 graus, acaba que a lâmpada de cerâmica à noite sustenta ali uma temperatura. Os Pogonas, principalmente, eles aguentam uma temperatura mais baixa, eles até gostam, né, à noite dessa temperatura cair. Mas não muito, também não demais, então eu tento segurar aí. Que isso, eu vi um Pogona que vivia nos Andes, nessa história. Do filme lá, né? Sociedade da Neve, inovando, uma Pogona no meio da neve lá. Curtindo. Esquiando, né? A 20 graus é uma temperatura que eu acho legal à noite. E aí, por exemplo, a minha não desce para dormir. A minha só dorme em cima. Das pedras ou dos galhos. Depende muito. Tem um troncozinho, até que você me deu, que ela adora dormir nele ali. Eu não sei quando ela dorme ali, ou ela vai dormir lá no cantinho lá dela, toda estrufada, quase enterrada lá. Uhum. Vai variar bastante aqui com relação a isso. Então, acho que lagarto que temos hoje no mercado, acho que vamos para todos. Não, é gecko, pô. Tem Leopard gecko. Leopard. Cara, o Leopard, uma plaquinha segura bem. É o que ele já usa o ano inteiro. Mas eu digo mais, a plaquinha bem colocada, tá? Porque, por exemplo, a estratégia que eu fiz aqui no meu ficou muito boa. Que é a placa ocupando 30%, com as pedras ali fazendo a toca e as pedras aquecem. Então, eu chego à noite, às vezes eu pego a mão na pedra, a pedra tá quentinha, cara. E eu vejo que eles gostam muito disso. Então, não adianta só ter a placa, galera. Tem que ser a placa no ambiente adequado para o bicho ali, óbvio, né? Então, bem colocado, ele tem um local de abrigo perto da placa, um local que retém o calor. Não adianta nada você botar uma placa e uma toca de plástico, por exemplo, e num dia frio pra caramba, o bicho vai ficar lá, tipo você, debaixo do cobertor, na cama o dia inteiro. E lembrando que
Não é a toca úmida, hein? Essa placa. Uma toca aquecida. Tem toca úmida. Então, a toca úmida segue sem aquecimento e você tem a toca, uma outra toca aquecida com aquecimento embaixo dela, por cima, né? Igual a Reptimania tem ali. E aí, aproveitando aí, então, já para se preparar, tem pedra aquecida, toca aquecida e tudo mais, reptimania.com.br, cupom MEUEXÓTICO7, e você tem descontinhos lá em todo o site da Reptimania. Então, acho que tem esse ponto para o Leopard Gecko, que é outro que eu não mexo tanto, isso é muito sincero, e depois que eu fiz isso, você falou, é muito legal ver como ele pega temperaturas, às vezes, fora da toca, em cima da toca. Exato, cara. Porque a pedra é um condutor de calor. Então, e ela retém o calor também. Então, ela não só conduz, mas ela retém legal. Isso é muito da hora. Que é bem legal mesmo. E temos os mais novos chegados no mercado, jacareranas. Deus me livre. Que bicho legal, que bichinho maneiro. Tô apaixonado, Fábio. Tô apaixonado. Bicho aquático, né? Semi-aquático ali, um bichinho. Como que eu tenho mantido? E aí inverno, que é um bicho que também é do norte, então é bem sensível a temperaturas baixas, né? É um bicho que usa bastante água, então fica bastante dentro da água, então isso o André já explicou no início do episódio, ajuda também ele a controlar um pouco a temperatura para isso. Debaixo da toquinha onde ele está dormindo, eu deixo geralmente uma placa aquecida e o VB, né? Então são bichinhos também que vão precisar aí de VB durante o dia, mas é um bicho que fica sempre muito intocado. Então a plaquinha faz total sentido e é bem importante para eles ali. E a água, se for um período muito longo também de frio, aquecer a água também, né? Então usar um termostato ali, a regra básica ali, geral, assim, eu sei que o pessoal do aquário não vai me xingar, mas a regra básica é 1 watt por litro. Então, você tem ele 50 litros, 50 watts. Tem 100 litros, 100 watts. A potência desse termostato, né? E aí, manter ele Se for um período curto, 1, 2 dias de frio, não é nenhum drama. Mas, durante o inverno, é legal ter o termostato dentro d'água também. E já falando de dentro d'água, já que você foi de jacarerana, você quer terminar os testudines ou os quelônios, como melhor dizemos, para os quelônios aquáticos? Bora! Fala de tigre d'água aí, depois eu posso falar dos outros. Tigre d'água. Cara, tigre d'água, o segredo é termostato na água. É um animal Vou falar o termo aqui, não é exatamente o que a gente usa, mas eu digo que ele é semi-terrestre, ele é mais aquático do que terrestre. Então, se está num ambiente externo, ou um lago bem profundo aí, pelo menos 2 a 3 vezes o tamanho dessa tigre d'água. Então, se ela tem 10 centímetros de carapaça, pelo menos 30 centímetros de profundidade, essa profundidade ajuda a reter o calor. Então, lá no fundo fica mais quentinho. Então, se você tem um lago fundo, você não precisa nem esquentar ele se você não está numa região muito fria. Então, o animal vai para o fundo lá, ele curte lá, descansa numa boa. Tipo, BH, eu não aqueci o lago. O bicho ia lá para o fundo, tinha 60 centímetros de profundidade, 90, não lembro. Então, ele ia lá para o fundo, ficava lá, sumia, ficava o dia inteiro lá de baixo. Subia, respirava, descia, ficava fazendo isso. Já é o bastante. E aí, no recinto externo, normalmente o próprio sol, durante o dia, já é a fonte de aquecimento para ele. Mas, se você não está no recinto externo, está no recinto interno, termostato, 1 watt por litro. Então, um aquário de 200 litros, 200 watts, 300 litros, 300 watts. E o basking, né? Uma lâmpada de aquecimento ali, normalmente uma híbrida, uma Sunglow, alguma coisa assim, que tenha tanto VB quanto aquecimento, é o ideal. Então, aquelas luminárias, normalmente de ganchinho que a gente coloca, né? Coloca a luminária de ganchinho, faz o solzinho ali para tigre d'água e serve para ela fazer o seu basking, o seu bronzeamento artificial. Lembrando que esse basking, galera, esse ponto de foco de luz ali com aquecimento tem que ser nessa parte seca, né? Você vai botar isso em cima da água ali. Então, o bicho ele vai sair da água para usar essa laje ali para tomar seu sol de marquinha, fazer marquinha de fita. Bom, acho que quando a gente fala de tracajá e aperema, tracajá eu acho que ele é bem parecido com o tigre d'água, acho que dos quelônios aquáticos.
com essa hipersensibilidade, vamos dizer assim, a temperaturas mais baixas. Então, não dá para brincar com o tracajá com relação a temperaturas mais baixas. E no caso da aperema, é um bicho que o André usou semi-terrestre. Como é que foi? Semi-terrestre? Semi-terrestre, ele é mais aquático que terrestre. Acho que no caso da aperema, eu tenho descoberto que ela é mais semi-aquática mesmo. É um bicho que a gente fala e tudo mais, e vê muito junto com o tigre d'água e com o tracajá. Só que é um bicho que usa muito a parte seca. Você vê até pelas patas do bicho que não tem aquelas membranas. Como é que é o nome daquela membrana intra do dedo? Interdigital. Interdigital. Não tem uma membrana interdigital tão desenvolvida e tudo mais. É um bicho que fica bastante na água, usa bastante água, só que curte bastante uma parte seca. Então, se você puder dar 50-50 aí para ela de água, 50% de parte seca na perema, acho que é interessante. E aí, não faria diferente com relação ao aquecimento do tracajá e do tigre d'água, né? Igual o André falou. Ser mais profundo, beleza. Ele tem ali uma profundidade que prevê uma temperatura um pouco mais elevada, só que a perema não é de águas profundas, né? Então, ela fica geralmente na superfície da água ou fora da água. Então, reforçar aí também a questão da lâmpada com basking e tudo mais. E não sei se no caso da perema colocaria até alguma coisa a mais ali. Uma plaquinha. Uma plaquinha, exatamente. Igual para o jabuti ali, eu botaria uma plaquinha ou talvez uma cerâmicazinha pequenininha do lado de fora, já que umidade não é grandes problemas para ela, ela vai ter acessível ali o tempo inteiro. Perfeito. Tá passada nos anfíbios? Foi tudo? Foi... Podemos, anfíbios. E aí? Quer ir como? Tá mutado. Você tá mutado. Ih, começou. Fernando Mendes, ele fez 40 anos. Voltei! Eu voltei! Ó, vamos lá. Fiz 40 anos. Quem dera, fiz 40 anos há alguns anos. É só o skincare mesmo que deixa essa pele de chove de 20 anos. Vamos lá, cara. Eu acho que, tipo assim, para perereca, por exemplo, o milk frog, que é o bicho mais arborícola, eu manteria mais ou menos a mesma coisa dos geckos arborícolas, sabe? Algo que não tire tanta umidade, então eu evitaria cerâmica. Muito importante. Nesse caso, evitaria totalmente a cerâmica, mas manteria o que eu faço e tem dado super certo aqui, que é a plaquinha na lateral, cara. Então eu coloco a placa na lateral, lembrando que ela tem as ventosazinhas, né, as milk frogs, então ela grudou na lateral e ela consegue ficar no aquecimento como se o aquecimento estivesse no chão. Eu ainda não estou utilizando não no chão, porque eu uso um espelho d'água com milk frog hoje. E, cara, se alimentou, vai para aquecimento, sai do aquecimento igual um réptil. Tipo, você percebe isso certinho ali, tranquilo. Dá para manter, não é um ambiente muito ventilado, no caso das milks, então também é suave de manter. Suave. Eu não sei se aí você faz diferente. Aqui a única coisa que eu faço, como tá ainda no provisório, tá na caixa ainda, tá a placa de aquecimento embaixo. Então, eu coloquei uma placa grande que ela divide para o PEC e para o milk. E eu tenho percebido que o meu milk tem ficado muito debaixo de umas folhas específicas ali, meio que no chão. E eu tinha colocado uma raizinha de resina, né? Ele fica muito ali. Então, eu tenho colocado ali e tem funcionado bem. E eu vejo pela umidade, né? Então, aquece, a umidade sobe, molha ali a caixa inteira, vai ser ficar bem de olho, porque nesse caso é um desafio, né? Porque você esquenta para aumentar a temperatura, evapora a água. Se você tem uma ventilação muito grande, seca rápido. Mas se você tem uma ventilação muito pequena, você retém muita água aquecida, que é tudo que precisa para dar fungo. Então você tem que ficar muito de olho, porque você tem que achar o meio termo ali. E não tem receita, né, Fernanda, nesse caso. Você tem que ficar de olho no seu recinto. Porque depende. Isso que eu ia falar agora, tipo, você falou por causa do fungo. Hoje, a minha milk, por exemplo, ela tá num ambiente que eu não... zero chance de ter um fungo. Eu não tenho nada natural, por exemplo, não tem nada. É plástico, cerâmica e plástico. Mas o que você vê? Não tem como dar fungo nisso. Oh, não tem como dar fungo.
Como se fungo tivesse medo de plástico agora. Tá doido, Cara, lógico mas que tem eu chance. nunca. Eu não sei se também pela questão Porque você cuida. da Porque você cuida. rotina de higiene, exato. É, Troca o limpa mas a tem caixa nada a ver, 3 mano. Não tem dias e nada a tudo mais. ver. Te tirou da bunda isso aí. A única diferença é que a superfície lisa, você limpa mais fácil, meu filho. Mas se você não limpar, dá fungo igual, cara. Não, é ótimo. E as caixas são maravilhosas e não são antifúngicas. Não tem Antifúngica. agora são antifúngicas. Meu Se Deus. fosse antifúngica, era anti-milk frog também. Já tinha matado ele. Mas tem funcionado super bem, cara. Eu acho que para ele. No caso da Aquático, que é o Pipa Carvalhói, né? Que é o que a gente tem disponível hoje. É termostato, não tem muito o que fazer, não vai ter esse impacto ali. Você mantém o termostato certinho, na temperatura certa do bicho, a água fica quentinha. E o bicho tá indo super bem, cara, desenvolvendo muito, muito bem, crescendo demais. Que bicho incrível, sou apaixonado. Nossa, apaixonado. Ai. Pra quem não sabe, Mano, gente, é que o bichinho Fernando, vem qualquer coisa que ele vê, ele tá um dia com o bicho, ele viu um vídeo, ele fala, tô apaixonado. Aí vai um vídeo no grupo lá, tipo, sei lá, dragão de Komodo albino. Nossa, eu tô apaixonado. Aí depois vem lesma do leste. Nossa, eu tô apaixonado. Aí vem bicho pau de 6 pernas. Nossa, eu tô apaixonado. Aí você fala, mas Fernando, é igual qualquer outro bicho. Não, mas é porque esse, a mãozinha vira para fora. Exatamente, Cara, André. A como é que ele consegue subir no galho com a mãozinha virada para o lado? Meu Deus do céu. Inclusive, pausa para os babies peixinhos. Nasceram peixinhos no meu aquário, você acredita? Muito bonitinho. Tem um jovem Alô, Ibama! Alô, Ibama! Ibama! Alô! Do nada eu olhei e falei, gente, eu só tinha 2 desse. Teve um que nasceu, cresceu e eu nem percebi. Mas agora tem 3 pequenininhos, muito bonitinhos. Pensando em botar pro jacarerana antes que eles proliferem. Então, eu acho que é um anfíbio aquático, acho que não tem muito segredo, não tem muito o que fazer. É só você manter do jeito que está a temperatura. Acredito que no aquarismo ninguém tem um episódio sobre chegada do inverno. Então, isso serve para os nossos anfíbios aquáticos. E os fossoriais, né? Que aí são os Pac-Mans. E ali, agora a gente já tem também os odontocrinos americanos. Você tirou da sua cabeça fossorial ou é um termo técnico que você viu em algum lugar? Porque não é fossorial, né? Fossorial. Terrestre. Não. Nossa, vamos lá aqui agora. Fossorial está abaixo da Terra. Terrestre fica em Não, tudo bem, mas se enquadra. É porque quando eu penso em fossorial, eu penso no bicho que explora debaixo da terra. Entendeu? Tipo, a não é uma cobra de 2 cabeças, não é uma assim de boa. Entendeu? Ele tipo, se enterra e sai, ele não se locomove por debaixo da terra. Eu já acho que fossorial, não sou bicho que se locomove debaixo da terra. Não sei. Então. Vamos buscar esse conceito aí. Biólogos aí, por favor, deixem nos comentários se aplica ou não. Eu acho que, tipo, é um bicho que, tipo assim, facilita muito, no caso que hoje a gente tem o Pac-Man e o odontocrinos americanos, se não me engano, somente, disponível no mercado. Mas é plaquinha, cara. Não tem muito o que fazer. É plaquinha, é um ambiente mais pantanoso, né? Então ali você tem uma área de barro ali. Eu gosto de manter essa área mais úmida na área do aquecimento. Se você puder dar uma área úmida sem aquecimento também, ótimo. Mas eu prefiro porque a água ela é um condutor de calor, então acaba que ela expande né, ali essa área mais quente que o bicho vai se enterrar e a gente sabe que ele se mexe, ele não se locomove por debaixo da terra. E aí ele foi expulso do clube dos fossoriais por conta disso. Mas ele se locomove em fio debaixo da terra, se locomove em bicho debaixo da terra. Então ele faz essas coisas. Ele não anda como um metrô, mas ele estaciona sempre no subsolo. E como ele não anda muito também, então... O meu tá devorando insetos, tô muito feliz. O meu comeu manjubinha essa semana. O meu come só inseto agora. O meu come manjubinha, o meu come comodo, o meu come filé de tilápia. Desde que eu tirei ele da turfa, ele tá cada dia melhor. Isso tá criando ele hoje agora no esfagno? No esfagno. Cara, ele tá adorando. Esfagno verde. Que isso? Ai, bateu a louca no Fernando Mendes ali. Esfagno verde, beleza.
Então, eu acho que só plaquinha, não precisa de nada É mais do que o isso. necessário. Somente o necessário. É o necessário. E aí, vamos para serpentes. Vou começar aqui pela... Eu acho que só tem uma, a gente pode falar dela, que é uma serpente pantaneira. Gostou desse termo? Achei muito Eu acho uma bosta. muito Juma e Velho do Rio. Que eu acho que hoje a gente tem somente aqui a Blood Python, né? Ou a Cu, Não, aí. ou a Borgesmine. Qual A outra? Noteus também, né? É que você não tem. Não conheço os hábitos, não estudei isso hoje. Ela é fosforeada? Porra! Não, mas é pantaneira, né? Não sei. Eunex Noteus, a sucuri amarela. Ah, verdade. Verdade. É porque tem aquela outra também, a Molinos? Não, a Molinos é a verde, né? Não, é a Eunex do Molinos de é a Marajó. A de Marajó é do nome difícil, que eu não lembro o nome. Noteus. Não, Noteus é amarelo. Meu Deus, Fernando. Não, é um nome Meu diferente. Deus, Já vou fingir que eu lembrei, mas vou olhar no Google aqui. Que são bichos que vão precisar de um ambiente. Dastelhansen. Descherhauensei. Ah, Descauense. Descauense. Essa daí. São bichos que, tipo, sendo muito sincero, seguram o inverno. De boa. De boa, eu acho que Em segura Curitiba. Eu manteria o aquecimento e tudo mais. Ah, segura com a placa. Segura com a placa, não dá para Tá. Achei que era segura sem nada. Não. Ah, segura tá. o aquecimento. É porque, tipo assim, são bichos que, sendo muito sincero, durante o ano, as outras estações, nem precisam do aquecimento. Não, mas é o fato que você falou do Pac-Man que se aplica aqui. Acaba que quando você esquenta os animais, ele esquenta o substrato, ele dissemina esse calor e acaba aquecendo o animal por inteiro, né? Então ele faz aquele quentinho. Ele tá de cobertor, porque ele tá todo... O contato do calor tá todo no corpo dele. Ele não tá só com a base dele em cima do calor. Fica tipo ou só pegando na parte forninho, né? Um edredom. Dormir de casulinho, né? É por aí. Então eu manteria bem e tranquilo isso, tomando atenção com fungo sempre, obviamente. E serpentes desérticas, eu acho que são as mais sensíveis, né? A esse friozão agora. Cara, mais ou menos, porque, por exemplo, a Sandy, dependendo de onde você estiver no Brasil, a placa também segura, porque a areia faz a mesma coisa. Cara, é muito delicinha quando você vai botar a mão na areia e tá com a placa aquecida assim, a areia tá toda quentinha, cara. E ele faz meio que a mesma coisa. E outra coisa, já foi no deserto à noite? Nunca não fui nem deserto. Não é quente. É frio. Tá, mas eu nunca fui nem Você deserto. você sabe por que a Sandy Boa se enterra? Sim, pra ter termo regular. Pra fugir do Só sol. que tem um detalhe aqui, né, Fernando? Que a gente começou o episódio falando disso. Falando de até onde o natural é o saudável. Então não é porque no deserto faz frio à noite que é uma coisa que a gente tem que buscar. Mas quer dizer que o animal é adaptado para isso. Estou falando que temos que buscar isso. Estou falando como é. Para falar que eu acho que, assim como as pantaneiras, eu acho que para as desérticas aí, a placa também segura de boa. Eu não faria nada diferente para elas, não. Que eu gosto de usar a placa e a lâmpada halógena para ser de boa, então eu manteria da mesma forma. Ah, sim. Mantém o que faz hoje, assim. Eu não faria nenhuma mudança do que se já tem hoje por conta do inverno para esse bicho, isso que eu tô querendo dizer. Sim. E você tem outros de ambientes mais secos que não chega a ser desértico ali, né? Como King Snake, Bull Snake e tudo mais, que, sendo muito sincero, eu manteria também o aquecimento como está no resto do ano ali. E como que é o resto do ano? Obviamente, sol na placa. Não, eu coloco lâmpada. Até Curitiba. Então, eu acho que isso vai depender muito de você fazer essa adaptação, vamos dizer assim, de acordo com o quão cai a temperatura na sua região. O André está falando de Curitiba. Pode ser que tenha alguém aqui que está em Goiás. Não precisa. Vai ser diferente, né? O mais importante da lâmpada aí é o que a gente já conversou em outros episódios, mas cabe completamente repetir nesse.
que é a temperatura do ar, e não apenas a temperatura do ambiente. Então, se você está numa região que o clima fica frio a ponto do ar ficar frio, aquele ar gélido, né? Gostou da palavra? Gélido. É importante ter a lâmpada de aquecimento. Eu atendi um paciente esses dias, uma Maurus, filhotinha, que aqui em Curitiba estava só com a placa, e eu falei, coloca a lâmpada. E aí a cliente, um pouco ansiosa para resolver rápido, comprou um protetor de lâmpada meio daquele de pendurar, sabe? Que vem com alcinha e tal. E eu falei, coloca o protetor. Ah, não deu uma semana, filho. Ela falou que já encontrou a cobra enrolada em cima da grade da lâmpada lá, perto dos fios, pronto para dar uma merda. Mas para a serpente não dá para fugir. O terrário pode ter 2 metros de altura, a cobra ser filhote. Coloca grade de proteção. O bicho dá um jeito de chegar lá. Cara. Tem que colocar. E não só a grade, tipo, mas proteja bem o fio que está entrando, se você usa um passa-fio, se tem instalação elétrica dentro. Uma coisa tão óbvia que tem tanta gente aí que experiente no mercado que comete uns mole, né? E aí eu fico pensando, cara, se a cobra passa, puxa esse fio com força, encosta os 2 contatos, choque. Não quer dizer que vai morrer. Mas dependendo se está em Santa Catarina, que é 220, mata o bicho. Então. 110 dificilmente, mas assim, vai correr o risco, cara? Pra quê, né? Então, assim, tem que estar muito... Aí eu falando isso e tô aqui, ó, não tem bicho aqui não, tá, gente? Não tem bicho aqui não, está desativado, está em reforma. Eu acho que, tipo assim, você precisa passar um fio por dentro do terrário, se for uma coisa que ele não vai conseguir soltar e desencapar, igual o André tá falando, cara, uma silver tape, uma fita... Não... O próprio preguinho. Você não pode deixar... Exato, você não pode deixar nenhum buraquinho. Se a cobra vê um buraquinho, ela vai tentar entrar. Ela vai arrebentar aquilo ali. Tudo isso para ela é enriquecimento ambiental. Então, é tomar muito cuidado. Assim como a gente fala das presilhas para fixar algum acessório, quando a gente fala de galho e tudo mais, o pensamento não é diferente quando você está falando de parte elétrica dentro de um terrário. Ela precisa ser feita com muita segurança e sem dar brecha para o bicho tentar puxar a lâmpada para baixo, puxar o fiação, puxar qualquer coisa do tipo, né? Então, acho que para desérticos, eu acho que isso. E para as tropicais... E aqui, ó, só para mostrar, Fernando, esses protetores aqui, ó, isso aqui é de velcro, você coloca lá, só para não ficar exposto, né? Tem vários modelos, tem rígido, tem, várias opções aqui que você consegue... tranquilamente colocar para o fio não ficar exposto, né? Então, e baratinho, você compra no metro ali, põe na cor do seu terrário, fica bonitinho. Perfeito. Dá para pintar, né? De PVC. Já tem das cores também, enfim, mas só sugestão aí para a galera. Perfeito. E serpentes tropicais, né? Que eu acho que são as mais tranquilas nessa época, eu acho, por ser tropical, eu acho que elas conseguem lidar melhor, eu acho, com essa variação de temperatura. Então, para ser muito sincero, dependendo da temperatura nas estações do ano aqui, eu nem ligo o aquecimento para os bichos, só na época de alimentação e tudo mais. E no inverno, obviamente, eu ligo. Aqui eu uso basicamente FlexVat, ou seja, a placa aquecida para todo mundo. E algumas também que são mais arborícolas, aí eu entro com a lâmpada de cerâmica ou de UVA ali para elas, né, ou halógenas. Então, e aí, no caso das arborícolas, mantém tanto a placa embaixo, tanto a lâmpada de cerâmica ou halógena em cima para manter esse calor aí. E nesses casos, inclusive, né, Fernando, a estratégia da placa na parede pode ser útil também, né? A placa na parede do recinto ali para algumas serpentes arborícolas também é uma opção. Perfeito. E aí, lembrando, né, gente, acho que a gente passou aqui por todos os tipos de bichos que a gente pudesse falar. Usar sempre termostato para garantir essa segurança, essa estabilidade, né? Que a gente está falando de aumentar calor, mas não é para tostar nenhum bicho. Então, tomar esse cuidado. Ou seja, quando a gente está falando de termostato, é monitorar a temperatura, né? Então, ter um termostato de confiança aí. E no caso, se você puder ter em mais de um ponto do recinto, ótimo. E controlar a umidade. Então, aquecedores em geral podem
ressecar bastante o ambiente. Aí a gente acabou que não falou de nenhum deles ali, eu citei só no caso dos lagartos. Mas você vai usar um aquecedor que não seja a Mas a óleo lâmpada de cerâmica faz isso também. também. Não, eu tô falando, tipo, esses que puxam bastante umidade são os de óleo, os de cerâmica. Qualquer e um que tudo mais. aquece o ar puxa muita umidade. Vai puxar a umidade, né? Qualquer um E que aí- aquece o ar, ele causa isso. Então, lembrar, se eu vou aumentar meu aquecimento, eu preciso ficar de olho na umidade que vai-se embora. Então, para você aumentar essa umidade também. E o substrato. Então, com relação à umidade, lembre também que você pode utilizar o substrato a seu favor nesses períodos que você precisa usar uma cerâmica ou você precisa usar um aquecedor a óleo. Você pode, por exemplo, encharcar mais do que o comum do seu substrato no dia a dia, né? Incluir uma planta natural, talvez, ali dentro do ambiente, que ajuda a ter mais umidade também, nem que seja nesse período e tudo mais. Enfim, pode botar um pote de água a mais, por exemplo. Então, tudo que você consiga fazer para equilibrar a umidade quando você está aumentando a temperatura é recomendável também. E reduzir corrente de ar também, né? O André falou muito bem isso. O ar acaba levando também, né? A umidade, o calor e tudo mais. Então, a gente tomar esse cuidado também redobrado ali nessa hora. A parte de cima é toda telada e tudo mais, coloca um pano no metade. Sim. Deixa circular tanto ar e tudo mais. Então, isso tudo pode ajudar também com relação a Só isso. cuidado com as consequências da baixa ventilação. Manter higiene, manter tudo certinho, né? Perfeito, perfeito. E aí, continuando nessa onda de adaptações do manejo de inverno, acho que a gente pode falar de reduzir frequência de alimentação, né? Principalmente a gente estava explicando ali a questão dos bichos que precisam dessa produção de calor aí para fazer sua dieta, a digestão, né, o metabolismo e tudo mais. Então, se você dá sei lá, uma serpente, por exemplo, você alimenta com 15% da presa ao longo do ano, chega no inverno, dá para reduzir para 10%, para 8%, tranquilamente, né? E aí, não, e só serpente ou você acha que os lagartos, os outros, os quelônios também? Quelônios bastante, quelônios é bem comum. É que a gente não fala em volume, né? A gente fala muito mais em frequência para esses bichos do que de volume. Mas costuma ter uma queda dos dois. E aí, para algumas espécies, né? Acho que não cabe aqui, senão a gente fica mais tempo, muito tempo, né? Por exemplo, tigre d'água. Quando chega um cliente, pô, não tá comendo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, oferece uma proteína vermelha, uma carne vermelha, uma proteína animal, que é um negócio mais palatável, que atrai mais o bicho vai e come. Ou seja, ele está com apetite, ele só não está muito afim, mas quando tem um estímulo ali de uma coisa mais palatável, mais agradável, ele vai para cima. Então, algumas estratégias assim. Aí o veterinário de confiança e uma mentoria pode ser... pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma relevância. Uma solução, perfeito. E é legal isso que o André falou, né? Da gente observar isso ao longo do tempo, né? Que tipo de comida o seu bicho gosta mais? Isso você mais suscetível a gostar de um determinado, e é isso. Óbvio que a gente tem tipos de comida que qualquer espécie vai gostar, do tipo fruta para um quelônio, tipo, eles vão amar, que é super palatável. Quer ver outra coisa? Farinha de inseto da Komodo, cara, adoram. Adora. Então, opção para o seu quelônio também. Amassam demais. E é qualquer muito uma, cômodo, tá? né? Cômodo qualquer com uma delas. De anfíbio, eles amassam também. Todas. Eu dei até ração de iguana pro meu aqui. O meu também come. Cara, eu acho que de quelônio para alimentação não tem nada melhor. Nossa, é muito bom. De tudo. Igual tem Você pode fazer uma variação maneira com eles. É muito maneiro mesmo. E aí evitar, a gente falou de banhos, né? Às vezes a gente sabe que tem um banho numa e alguns banhos por diversos motivos. Evitar banhos frios, né? Então, no inverno, se precisar ter um banhozinho quente ali, acho que não faz mal. Pode até fazer bem, como a gente já falou aqui. Exatamente. Então, o que é quente? 36 graus. André, que é 36 graus? É bundinha de bebê, banhozinho de lavar bumbum de bebê. É aquela mão que você põe a mão, tá quentinho, mas você consegue ficar com a mão ali. Aquela água que você põe na parte mais fina da pele da mão ali e é confortável. Essa é a água do banho dos répteis, de modo geral. E aí não deixa uma hora, né, o infeliz,
Porque você fala que o banho, o cara vai, bota o bicho lá, deixa a manhã inteira. Pô, a água esfria rapidinho, né? Então, assim, é 15 minutinhos, é rapidinho ali, já tira o bicho. Perfeito. Ou complementa com uma água mais morninha de novo, que a água vai esfriar. Mas 15 minutos já é o bastante. Não precisa mais que isso. E oferecer zonas de aquecimento e zonas de resfriamento dentro do recinto. Então, não é porque é inverno você vai botar sauna quente para todo o seu terrário. Lembrando que a gente mantém o gradiente de temperatura mesmo no inverno. Isso é importante para o bicho. E aí a gente monitorar o comportamento, né? O André já citou uma série de comportamentos ali no início. Então a gente falou de letargia, falta de apetite, né? Secreções respiratórias, todas essas questões aí, ficar muito alerta com relação a isso. E aí eu te pergunto, André, o que fazer em emergências térmicas no verão? Cara, acabou a luz na minha casa. No verão? No inverno. Acabou a luz na minha casa, chuvas, derrubaram árvores, a energia simplesmente foi embora, não tem aquecimento, eu tô no meu edredom aqui. O que é que eu faço com o meu bicho, André? Tá, vamos lá. Então, nesse caso, você pôs específico, né? Acabou a luz, alguma coisa. Cara, fecha o ambiente para evitar a saída de calor, saída de temperatura. Então, pô, fica no quarto, alguma coisa. Fecha a porta, fecha a janela, deixa ali. Vai sustentar o calor por algum tempo. Se tiver outra opção de aquecer o ambiente, ele ótimo. Mas hoje em dia, que não seja elétrico, é muito difícil. Então, é esperar. Tem muito o que fazer. É manter aquecidinho ali, fechar tudo, esperar voltar. Dificilmente a gente vai ter outra crise energética. Não vai fazer uma fogueira. Não invente essa moda, não invente, cara. Você fechar tudo, ligar, apesar dos répteis serem mais resistentes aí, mas, pô, vai aumentar os níveis de dióxido e monóxido de carbono no cômodo, é perigoso para você. Pelo amor de Deus. É perigoso para todo mundo, exato. É perigoso para o bicho, para você, para todo mundo. Pôr fogo na casa, pelo amor de Deus. Lembra que esses bichos têm substrato que às vezes pega fogo fácil, tem coisa ali, terrado de madeira, às vezes. Então não inventa moda, não, cara. Fica ali de boa, o bicho não vai morrer 2 dias ali do jeito que está sustentado. Ele não vai morrer por causa disso. Agora, o animal já está com sinais. Você tem que voltar o aquecimento para o bicho. Nunca é o ideal você voltar de uma vez o aquecimento para nenhum animal, tá? Você até colocou ali no roteiro hipotermia. Falar de hipotermia para réptil é um pouco difícil, assim, de a gente conceituar, porque a gente não tem uma faixa de temperatura adequada do corpo do bicho. Mas o ideal é que você vá aquecendo devagar. Pra você ter uma noção, a gente fala em mamíferos, né, um cachorro hipotérmico, assim, a gente fala uma regra meio geral que é 1 grau por hora. Então você vai aquecendo aos pouquinhos o bicho, porque você aquecer o animal muito rápido também não é o ideal. Então, você vai aquecendo aos pouquinhos, subindo aos pouquinhos a temperatura. Não adianta você pegar um bicho que você acha que ele tá, sei lá, com frio, você acha que tá muito frio, o animal, o jabuti e tal, tá muito, sei lá, hipotérmico, enfim, não sei a palavra mais adequada aqui para a situação, pegar o secador e botar nele ali para esquentar ele de uma vez. Não é isso. Ele tem que se aquecendo progressivamente, aos pouquinhos, né, já é progressivamente, mas aquecendo devagarzinho para ele voltar ao seu metabolismo, a sua temperatura adequada, e não para você assar o bicho em segundos, não é sobre isso. Então, o ideal é que você vá aquecendo ele devagarzinho. O mais certo é arrumar o manejo. Arruma o manejo, deixa a temperatura aquecer. Então, por exemplo, você estava sem lâmpada de aquecimento. Põe a lâmpada, põe o termostato, deixa ela aquecer o ambiente sozinha. Não tenta contribuir para acelerar o processo, que você vai estar prejudicando ainda mais o paciente do que qualquer coisa. E se tiver um caso grave, um animal semicomatoso, um animal que não está responsivo. Um animal o quê? Semicomatoso. Está quase em coma. Gostou? Semicomatoso. Semicomatoso. Vou usar em outros contextos. Então, aí você vai fazer o quê? Levar no veterinário, né, gente? Pode levar ele aquecidinho, buscar, dentro do carro, fecha tudo, liga o ar quente e tal, mas busca um suporte veterinário quanto antes, porque muitas vezes a hipotermia não é só a hipotermia, ela pode ter outros fatores associados ao redor ali que precisam ser tratados com a mesma seriedade do que a própria temperatura baixa do paciente ali. Perfeito. E lembrando, pessoal, nossa responsabilidade, ela não é tratar quando o bicho já vai passar frio. Nossa responsabilidade é antecipar para que o bicho não sofra com frio. Então, é importante, por isso a gente está gravando esse podcast neste dia, antes da chegada do inverno, quando o inverno já vem batendo na nossa porta, para que você tenha tempo de se preparar.
Então, mais uma vez, acesse lá reptmania.com.br, nosso parceiro, e tem aquecimento, tem cupom lá, meu exótico 7. Entra também no site da Komodo, já compra o seu alimentozinho ali para deixar estocado certinho, não é uma guerra, não é o fim do mundo, mas vale deixar ali prontinho, né? Vai que acaba o estoque da Komodo, você não sabe. Então já mantém os seus ali certinho para quando chegar o inverno você ter um alimento palatável, um alimento rápido de qualidade para você entregar, ter uma toca aquecida, enfim, todo o aquecimento que o seu bicho precisa para que você não precise levá-lo ao veterinário ou nem ter nenhum tipo de preocupação com a saúde do seu bichinho. Perfeito, meu caro. Minha luz apagou aqui, ó. Tava tentando salvar, mas não consegui. E chegamos ao final de mais um episódio. Bom, exatamente, meu cara. Era isso mesmo. Falar que eu não conseguia nem terminar melhor do que essa frase de impacto que você falou. Agradecer, então, mais uma vez a todo mundo que está aqui ouvindo, quem tem comentado, quem tem mandado sugestões de tema para a gente. Compartilhe, você participa dos grupos no WhatsApp ou Facebook. Tá no foro aqui, tá publicado que o Marcelo do Butantan me mandou que você vai pirar. Como é que é? Porra, Marcelo mandou um artigo que tá publicado. Trabalhei nele essa semana para a gente gravar e a coisa de louco. Um artigo muito interessante, tanto do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo, vários pontos para a gente discutir, várias polêmicas. Aí agora, né? Tem um ano que eu falo que hobby é uma palavra ruim, mas agora tá na moda. Essa semana aí. O termo hobby é adequado. Então, eu uso qualquer um dos dois. É porque vocês têm uma visão sobre a palavra hobby muito limitada. Entendeu? O que significa pra gente, hobby, pra vocês é outra coisa. Então, deixa abaixo. Vamos usar herpetocultura, então, que todo mundo gosta, tá tudo bem. Agradecer mais uma vez a Komodo, lembrando que chegaram novidades no site da Komodo, komodo.com.br. Errou feio, errou rude. Novidades lá, Komodo Anfíbios, ração lá para anfíbios, e os purês de frutas. E, quer falar da Rabbit Mania? Que você preparou um Rabbit Mania aí? Já tá aqui. Cadê o meu cupom? Tá errado. Meu exótico 7, não 10. Esse aqui foi uma... Como é que fala? Protesto para aumentar o desconto. E é isso. Encerramos mais esse episódio e vamos fechar com chave de ouro, com nossa dica cultural. Ou também conhecido como culture... Como é que fala dica em inglês? Falhei. Falhou demais, hein? Vamos lá. Tip. Vou deixar aqui a nova temporada de Black Mirror que... modinha. Da Netflix. Que modinha? Black Mirror é um clássico das antigas. Clássico. Primórdio da Netflix. Que é uma série que ela vem trazer... Ela brinca muito ali com que o futuro, como que vai ser o nosso futuro diante de tantos avanços tecnológicos no comportamento da sociedade. E tá muito legal. Muito legal mesmo. Gosto mais das primeiras temporadas, mas a temporada também tá legal. Tá muito maneiro, por exemplo, tem um episódio, acho que é o primeiro episódio, que eu vou dar spoiler aqui, porque Black Mirror... lembrando que cada temporada, cada episódio é um episódio em Black Mirror. Então você pode assistir um ou outro, tanto faz, não tem ordem nem nada, não são sequenciais. Mas é como se você fosse morrer, né? Se você tivesse uma doença terminal, eu posso prolongar um pouco o seu tempo na Terra. Só que você vai pagar uma mensalidade. Por que não? E aí depois vai virando planos. Então, por exemplo, você quer a sua versão viva ainda sem anúncios? Porque senão no meio da sua aula, por exemplo, você vai e vai falar um anúncio. Às vezes já tá tudo assim, cara. Até os streaming agora, todos os streaming agora são assim. Absurdo, né, mano? Nossa, mas enfim, Black Mirror, ela traz sempre essa discussão sobre o avanço da tecnologia e como ela impacta na sociedade e que tipo de ser humano a gente vai ter amanhã, né? Porque não falo nem no futuro. Porque muitas coisas do episódio do Netflix de Black Mirror a gente já tá vivendo hoje em dia. E essa é a minha dica cultura.
A minha, né, pega um hype aí, né, de um processo que se... né, André? Não, pelo contrário, foi lançado bem antes, mas os caras tiveram a manha, porque eles acertaram o timing, aí é um timing André, não briga com ele. Não, mas é verdade, cara, porque é um filme que ele demora um tempo para ser lançado. Eles acertaram um time no sentido de sorte mesmo, não foi questão de... Não é brincar, não, para de rir, você que tá rindo, não tô brincando com nada, não. Cara escroto, mano. Mas diga lá, qual a sua dica cultural? É o filme que está na Prime, né? Que é o Conclave, que explica sobre todo o processo ali de escolha de um novo Papa. E aí, com o falecimento do nosso querido Papa, né, na semana passada, que deixa um legado aí muito mais religioso do que tudo, né? Um legado humano. Mas que entra, mas entra um processo aí de escolha de novo Papa. A gente sabe que tem a questão política, né? Que não, a igreja é uma instituição política, mas o processo ali, toda aquela questão cultural, de como é feito, eu pelo menos sempre, eu lembro quando era moleque, assim, o Papa morria, ficava aquela situação da fumaça, não sei o que, eu ficava mó bobalhão, assim, que cor que é a fumaça e tal, nem entendia nada, mas ele explica um pouco do processo, né, Fernando, assim, do conclave, que vai iniciar agora, né, normalmente inicia 15 a 20 dias após a morte do Papa, então ele foi sepultado nesse último final de semana, e agora provavelmente vai dar início a esse processo. Então é mais do que uma questão religiosa, uma questão cultural, uma questão de conhecimento geral mesmo, até histórico, digamos assim, e que o filme dizem ser muito bom, né? Porque eu tô dando a dica, mas eu não assisti ainda. O André é uma fraude, gente, queria dizer isso pra Mas vocês. feriadão eu vou assistir aí, inclusive esse episódio vai sair no meio do feriado, já vou ter assistido, então eu vou falar que eu assisti. Então... eu estou bem curioso para ver, e aí eu falei do timing, por quê? Porque o filme não foi lançado devido à morte do Papa. Ele foi lançado alguns meses antes, e aí aconteceu... Foi o Oscar, se eu não me engano, em algum... foi indicar o Oscar, exatamente. E aí diz que essa semana, com a morte do Papa, aumentou em sei lá quantos % a visualização no streaming. Tipo, triplicou, quadruplicou, porque gera interesse das pessoas, né? Não tem como, é natural da curiosidade humana. Mas uma sugestão aí para todos assistirem e entenderem um pouco mais do processo. Legal, e aí vou deixar uma extra, então. Já não, próximo episódio. Que tem a ver com a sua. Cara, mas tem agora, próximo episódio, você a fez pessoa escolha. tá ali no papo, tá velando o papo, já tá ali. Mas você quer ficar trocando as regras? De luto, mano, você sempre faz isso, cara. Você muda a regra no meio do jogo. Mas pra que se a gente pode oferecer... Eu vou cortar a gravação, foda-se. André, por que a gente vai oferecer medo? Que são os dois papas que tem na Netflix também, que é um filmaço também, que é uma conversa entre Francisco e o Ratzinger, então, que é o Bento XVI. Vale muito a pena assistir também. Já pega ali, já tá no Plus. Assiste os dois, maratona. E aí, fechamos nosso episódio. Agora pode me cortar, me censurar, me silenciar.